Nós vamos continuar então a nossa conversa com o psicanalista Narciso Melo Teixeira e agora também contamos com a presença da professora Tânia Zaguri. Ela é mestra em educação pelo UFRJ e autora dos livros Sem Padecer no Paraíso, Educar Sem Culpa e O Adolescente por Ele Mesmo, que eu tenho aqui na minha mão, quero mostrar para vocês. Tânia, é na adolescência que surge maior curiosidade em relação à maconha? É nessa fase que se experimenta pela primeira vez a maconha? Parece que sim, né? Os estudos indicam que sim. Nós mesmos, nesse estudo que a gente fez sobre o adolescente brasileiro, né, a gente teve a oportunidade de constatar, inclusive uma coisa assim que surpreende, é que quanto mais cedo eles se iniciam, mais perigoso é o processo, né? Então a gente viu no nosso estudo que dos 7,2% dos jovens que eram usuários de maconha, 57,7% tinha se iniciado com 14 anos ou menos. E exatamente o período inicial da adolescência, que é um período em que eles ainda estão muito mais inseguros, ainda estão muito mais questionadores, estão se colocando contra a autoridade em geral dos pais e as autoridades constituídas. Quer dizer, é um período realmente que propicia essa curiosidade, turbulência que pode levar ou não ao uso de drogas. Isso é o que mais motiva essa experiência, essa rebeldia adolescente, ou é a influência dos colegas? Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Um dos fatores que leva o jovem, às vezes, a usar uma droga é a curiosidade. E, felizmente, um grande número dos jovens que experimentam por curiosidade, eles abandonam depois. Agora, é importante saber, que os pais saibam, que o telespectador saiba, que existem alguns outros componentes que podem fazer com que essa mera curiosidade se transforme numa coisa mais séria. Por exemplo, existem características pessoais que podem levar uma pessoa a se tornar dependente, enquanto que outras podem não se tornar dependentes. Mas não é só a curiosidade, não é só a característica de personalidade, não. Existem outros fatores. Por exemplo, a estrutura familiar em que o jovem vive e também, como você citou muito bem, a influência do meio. Então, como o adolescente, principalmente no início da adolescência, na primeira fase da adolescência, ele ainda é muito, digamos assim, ele ainda dá muita importância, uma importância exagerada à opinião que o grupo tem dele, quer dizer, ele segue muito aquelas regras do grupo. Se ele frequentar um grupo, digamos assim, que ache legal, que curta, que acha que o barato é fumar maconha, ele vai estar mais vulnerável, assim, mais pressionado e mais vulnerável a fazer esse tipo de experimento. Bom, vamos ver agora qual a reação que os pais teriam se encontrassem um cigarro de maconha no armário do filho. Eu ingeri de uma forma natural, eu não ia fazer nenhum escândalo, entendeu? E eu procurar fazer com papo, tirar ele dessa, não com violência, nem com castigo. Eu ficaria assustado, totalmente assustado, porque eu não estou acostumada com esse tipo de comportamento. Eu procuraria levar ele a uma clínica para fazer um tratamento, levava o médico, aconselhava, levava para uma igreja para ele se encontrar com Deus. Nós temos que dar todo o apoio para procurar ver se tira eles do vício. Não é com pancada, não é censurando, que a gente vai resolver o problema. Tânia, você como educadora, com toda a experiência que você tem com jovens, o que você acha que os pais devem fazer numa situação como essa? Bem, é realmente uma situação muito difícil de se manter a calma, que é a primeira coisa que tem que ser feita, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe saudável quer que o filho embarque num tipo de coisa que pode lhe ser prejudicial, seja qual for esse caminho. Das drogas é um deles. Então, a primeira coisa é manter a calma. O segundo momento é exatamente avaliar a que nível de usuário ele é, porque, como a gente viu, mais de 20% dos jovens que experimentam a maconha usam uma vez, duas e nunca mais usam. Então, isso é uma coisa importante, é fazer essa avaliação. Não se pode, de repente, transformar a coisa numa guerra, porque provavelmente, isso é uma coisa importante de se saber, como eu já falei antes, nunca o problema das drogas ele é um problema em si, ele é uma conjugação de fatores que a gente viu. Então, esse jovem está precisando de mais orientação, de mais amor, de mais compreensão, mas também, e isso é importante,
da segurança e da autoridade dos pais. E de mais freio, pois é, a autoridade Também, acho que é o que está faltando muito, né? Não, hoje porque, em dia. exatamente, é preciso que haja uma conjugação desses fatores. Não é simples, porque tem pais que ficam assim, meu Deus do céu, mas se eu arrochar muito, pode ser que piore a situação. E aí começam a dar dinheiro, se perguntar, se eu frear muito, será que isso não vai ser pior, não vai se marginalizar? Então, o ideal é que haja um equilíbrio, né, nesse sentido. A primeira coisa importante é desmistificar para o jovem essas ideias erradas que está se divulgando sobre, por exemplo, a maconha. Uma das ideias que corre muito entre os jovens é de que maconha não faz mal. Na verdade, o que acontece é que a maconha não tem um efeito tão, assim, digamos, avassalador, como, por exemplo, a cocaína, o crack. Então, mas ela leva a cocaína ao crack? Vai depender daquilo que a gente falou antes, as características pessoais e o contexto. Porque pode ter uma pessoa que fume só maconha a vida toda, ou só cigarro, e nunca mais embarque em nenhum outro tipo de droga. Mas, se ele tiver aquele conjunto de fatores que a gente falou, ela pode ser uma porta de entrada, sim, para outro tipo de drogas. Vai depender da situação. Mas, sem dúvida, o esclarecimento e o apoio dos pais e a segurança da postura dos pais é que são o tripé que vai ajudar o jovem a sair desse problema. Eu quero voltar um pouco ao que ela disse, falar também sobre o susto que o pai pode ter quando encontra um cigarro de maconha. Eu acho que a primeira providência tinha uma propaganda, antigamente, que dizia o seguinte: converse com seu filho antes que um traficante o adote. Isso é uma boa medida. Então, conversa. Agora, o que é conversar? É brigar? Conversar é, sobretudo, ouvir. Ouvir o que está acontecendo. Porque é isso que a Tânia fala. Quando você está usando? Desde quando? Como? O pai deve saber das coisas, os pais, a mãe e o pai, né? Porque tem uma coisa, proibir e reprimir nunca resolveu nenhuma situação de drogas. Né? Como, por exemplo, o primeiro passo para isso é querer saber, né? Tem muita gente muito pai que não quer, né? Exatamente. O primeiro passo é que os pais se interessem pelos filhos em relação a tudo. Então, se o pai está próximo ao filho, se a mãe está próxima ao filho, se surgir a maconha em casa, logicamente ela vai tomar conhecimento, claro. Né? Eu acho que quando a gente conversa com a pessoa, se a gente estiver atento ao outro, estiver ouvindo o outro, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo. Quando ela começa, por exemplo, uma pessoa que fica dependente de qualquer droga, inclusive da maconha, ela é uma pessoa que é dependente de outras coisas. Ela está sempre pedindo, isso, aquilo, né? Ela nunca resolve muito as coisas sozinha. Agora, na adolescência, o que o senhor está me dizendo agora é que uma pessoa fraca, ela fica dependente de maconha? Uma pessoa fraca fica dependendo da maconha. O que é ficar, o que é fraca? É achar que fazendo o que o outro faz, se o outro tem uma certa liderança, ela vai ser uma pessoa forte também, né? Posso dar uma complementada em relação a esses sintomas? Para os pais, uma coisa importante, assim, é observar mudanças de comportamento. Né? Então, por exemplo, trocar a noite pelo dia, ter insônia, ficar irritável, uma pessoa que era normalmente cordata. Então, são mudanças de comportamento. Começar a não querer mais ir para a escola. Tem vários, começar a assumir coisas dentro de casa, isso é uma coisa importante também de observar. Vai fazer dinheiro? Exatamente, né? Embora a maconha não seja uma droga tão cara, mas é importante. Não só para fazer dinheiro, mas principalmente se a gente pensar. Eu tenho visto, porque eu sou psicanalista, eu tenho visto assim, pensar. Ela pode estar chamando a atenção, que ela está precisando de alguma coisa, né? Eu acho que em um terreno fértil de amor, de afeto, de audição, de compreensão, a maconha não vigora não, ela não brota. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, doutor Narciso. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer conversar com o senhor. Tânia, obrigada por ter vindo. Ótimo conversar com você.